Imagine uma construção tão extensa que pode dividir duas nações inteiras. Ou melhor, pense em uma barreira tão longa quanto a distância entre Rio de Janeiro e Manaus. Estamos falando da divisão entre o México e os Estados Unidos, que é composta de muros e cercas, que atualmente se tornou um dos empreendimentos mais controversos e debatidos do século XXI. Com uma extensão total de aproximadamente 3.200 quilômetros, essa barreira atravessa desertos, montanhas e rios, servindo não apenas como uma barreira física, mas também como um divisor de opiniões e perspectivas. Iniciado com o propósito de fortalecer a segurança nacional, este projeto rapidamente se transformou em um símbolo polarizador nas discussões sobre migração e soberania. A sua extensão atual destaca a complexidade e magnitude dessa obra, que continuará a ser expandida e debatida nos próximos anos. Neste vídeo, você vai entender como esse projeto colossal surgiu, como ele foi construído e como será a sua nova expansão. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre a ampliação do muro entre o México e os Estados Unidos. O muro fronteiriço entre México e os Estados Unidos, como já mencionado, se estende por aproximadamente 3.200 quilômetros, começando no Golfo do México e terminando no Oceano Pacífico. Esta vasta estrutura atravessa uma diversidade impressionante de terrenos e climas, desde desertos áridos até montanhas escarpadas, refletindo a complexidade geográfica da região. O projeto foi concebido para reforçar áreas críticas, onde a travessia ilegal é mais frequente, utilizando tecnologias avançadas como sensores de movimento, até mesmo vigilância aérea, para monitorar e controlar o fluxo de imigração. Cada segmento é meticulosamente projetado para superar desafios específicos do terreno, como dunas de areias móveis e leitos de rios que mudam frequentemente. Já a altura do muro varia entre 5,5 e 9 metros, construídas com material de alta resistência, como aço e concreto, para suportar o desgaste do tempo e as condições ambientais. Um fato curioso é que em certas áreas o muro é tão espesso que se torna quase impossível para duas pessoas se tocarem através dele, mesmo que estendam seus braços ao máximo. Além disso, a estrutura incorpora tecnologias de ponta para maximizar sua eficácia, incluindo câmeras de vigilância, sensores de calor e drones para patrulhamento aéreo. Isso tudo nos leva a questionar qual é a história e o contexto do surgimento desse muro que separa as duas nações. A concentração de um muro ao longo da fronteira entre México e os Estados Unidos remonta a décadas atrás, mas ganhou força política e surgimento no início do século XXI. A motivação principal por trás desta construção é a necessidade de reforçar a segurança nacional e controlar o fluxo crescente de imigração ilegal. Por isso, a ampliação do muro foi promovida como uma solução vital para os desafios persistentes de segurança e imigração, sendo defendida por muitos como uma medida necessária para proteger a integridade territorial e a soberania dos Estados Unidos. Historicamente, a fronteira entre os dois países tem sido palco de intensas atividades migratórias, com milhares de pessoas tentando atravessar em busca de melhores oportunidades de vida. Nos anos de 1990, o aumento de atividades ilegais como o tráfico de drogas e contrabando levou a um clamor por medidas mais rigorosas de controle fronteiriço. Foi nesse contexto que a ideia de uma barreira física ganhou tração, culminando em diversas propostas legislativas e esforços de construção ao longo dos anos. Com o passar do tempo, a política de imigração dos Estados Unidos evoluiu significativamente, refletindo mudanças nas propriedades de segurança interna e nas relações diplomáticas com o México. A ampliação do muro é uma resposta direta a essas pressões, buscando equilibrar a segurança nacional com as obrigações humanitárias e econômicas. Curiosamente, o muro não é uma estrutura contínua. Ela é interrompida por áreas naturais e parques nacionais que por si só representam desafios únicos de segurança e conservação ambiental. Portanto, a construção do muro reflete não apenas uma abordagem pragmática para questões de fronteira, mas também um desafio contínuo de equilibrar a segurança com os valores de liberdade e acolhimento que definem a nação. Agora, podemos saber mais sobre como essa grande barreira fronteiriça foi construída.
e qual a sua extensão total pela fronteira. A construção do muro entre México e os Estados Unidos é um empreendimento monumental. Sendo um dos maiores desafios de engenharia do século XXI, este projeto combina barreiras físicas robustas e elementos naturais ao longo de seus quase 3.200 quilômetros de extensão, utilizando materiais duráveis como aço e concreto para suportar condições ambientais adversas e o desgaste do tempo. O muro inicia-se em El Muro en la Playa, em Tijuana, com uma estrutura de 9 metros de altura que se estende por 60 metros mar adentro. A partir deste ponto, a barreira avança por 226 quilômetros em uma linha reta pela Baja Califórnia, cobrindo desertos e áreas urbanas, onde esse trecho inicial é reforçado por barreiras duplas e vigilância intensa, especialmente em Tijuana, uma área de diferente travessia. Prosseguindo, a barreira se adapta ao terreno entre Mexicali e Tijuana, onde as montanhas atuam como barreiras naturais, eliminando a necessidade de muros extensos. Em seguida, a barreira continua pelo deserto de Sonora, cobrindo aproximadamente 362 quilômetros. Este trecho é caracterizado por um terreno árido e desafiador que dificulta a imigração. Então, saindo do terreno árido, a barreira se estende ao longo do Rio Grande, onde a presença do rio e a geografia irregular fornecem barreiras naturais adicionais. Esta seção de fronteira, que acompanha o rio por cerca de 1.900 quilômetros, também reduz a necessidade de estruturas físicas contínuas. Entretanto, se mantém alguns sistemas de monitoramentos e locais específicos que os imigrantes podem conseguir adentrar os Estados Unidos de forma legalizada. Além das barreiras físicas, o muro incorpora tecnologias avançadas de vigilância, como câmeras de visão noturna e sensores. Essas tecnologias monitoram a atividade ao longo da fronteira, auxiliando na detecção e prevenção de travessias ilegais, assim como podemos observar no vídeo, imagens de imigrantes tentando adentrar em alguns pontos da fronteira. Tudo isso em busca de oportunidades econômicas, como empregos melhores e salários mais altos, que lhes permitem enviar remessas para suas famílias. Além disso, os Estados Unidos oferecem melhores condições de vida, incluindo infraestrutura, educação e serviços de saúde de alta qualidade, além de segurança e estabilidade, que atraem aqueles que fogem da violência e instabilidade política em seus países de origem. Outros imigrantes buscam também se reunir com familiares já residentes nos Estados Unidos, aproveitar oportunidades educacionais em instituições renomadas, ou buscar liberdade e direitos humanos em um país que valoriza as liberdades individuais. Por isso, a intenção de expandir o muro enfrenta resistência social e legal significativa. Críticos argumentam que a estrutura impacta o ambiente e representa uma diversidade simbólica entre as nações, exacerbando tensões políticas e sociais. Em uma análise, o muro é mais do que uma barreira física. É um reflexo das complexidades dinâmicas políticas e sociais que moldam as relações entre México e Estados Unidos, simbolizando o desafio contínuo de equilibrar segurança com humanidade. Mas o que você acha disso? Aproveite e deixe sua opinião aqui nos comentários. Hoje, existem diversos muros fronteiriços espalhados pelo mundo, com objetivos semelhantes do muro entre México e os Estados Unidos. Um deles é o Muro de Ceuta e Melilla, localizado nos enclaves espanhóis na África, que totalizam cerca de 8 quilômetros de extensão e foram construídos para impedir a imigração de africanos para a Europa. Outro exemplo é o Muro de Chipre, conhecido como a Linha Verde, que foi construído em 1974, após a invasão turca, e atualmente separa a República do Chipre da República Turca do Norte do Chipre ao longo de aproximadamente 180 quilômetros. Além desses, temos o Muro de Israel, também conhecido como a Barreira de Separação, que divide o território israelense dos territórios palestinos. Sua construção foi iniciada em 2002 e se estende por cerca de 700 quilômetros e tem como principal objetivo de prevenir ataques terroristas que vêm do lado palestino. O Muro de Israel é uma estrutura moderna que utiliza tecnologia avançada para vigilância e controle de fronteira, semelhante do muro entre Estados Unidos e México. Ambos são altamente polarizados e simbolizam divisões não apenas geográficas, mas também culturais e ideológicas.
Enquanto o Muro de Israel se concentra principalmente em questões de segurança nacional imediata, o Muro dos Estados Unidos aborda temas de imigração e segurança, refletindo as complexas dinâmicas sociais e políticas de cada região. A ampliação do muro entre México e os Estados Unidos gera impactos significativos, afetando tanto pessoas quanto nações. Em termos de segurança, o muro intensificou o controle fronteiriço, diminuindo certas formas de imigração ilegal. No entanto, essa estrutura suscita controvérsias sobre direitos humanos e o tratamento de imigrantes. Comunidades ao longo da fronteira vivenciam mudanças diversas. Algumas áreas relatam melhorias na segurança e economia, enquanto outras enfrentam divisões de terras e interrupções nas rotas migratórias de vida selvagem, prejudicando ecossistemas locais. Além dos aspectos políticos, o muro simboliza divisões políticas e sociais em um mundo interconectado, lembrando-nos dos desafios na busca por segurança e humanidade. Em conclusão, o muro é mais do que uma barreira física. É um exemplo dos desafios contemporâneos que exigem soluções inovadoras. A verdadeira segurança não reside apenas em barreiras, mas na construção de pontes de compreensão e respeito, promovendo colaboração e empatia em um cenário global. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Você conhecia essa barreira, é claro, mas sabia dessa nova extensão entre a barreira do México e os Estados Unidos? O que você acha de tudo isso? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Farei questão de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.